18. Tem um outro treinamento que eu acabei não falando. Fica com a Bíblia aberta aí, Romanos 8, 18. Dudu. Ó, 29 de março, esse sim, em março, no mês 3. Treinamento com um conferencista internacional. Treinamento de muita qualidade, O assunto, o que significa se tornar um apacentador. O apacentador é aquele que cuida de alguém. Dentro da linguagem figurada, apacentador é o que cuida das ovelhas. Mas no nosso caso, cuida de pessoas. Tem muito pai que não sabe cuidar do filho. Tem muita mãe que não sabe cuidar da filha. Digo isso com todo respeito. Tem muito casal que não sabe como lidar com a família. E nós vamos tratar, dentro desse contexto de o que significa se tornar um apacentador, dar subsídio, dar ferramenta para a pessoa aprender a lidar, a trabalhar com pessoas, inclusive, principalmente dentro da igreja. O foco, lógico, que é na igreja, mas a aplicação ela se dá em qualquer área da nossa vida. Você vai lá na empresa tem gente que ocupa espaços importantes dentro da empresa que não sabe lidar com pessoas. Ainda hoje na sala de aula o Leandro estava falando disso que eu estou acabando de falar, só que com outras palavras. Às vezes dentro da empresa tem uma determinada situação que exige uma habilidade, exige saber como falar, como conversar, e pela falta de capacitação, não é capacidade, falta de capacitação, a pessoa ela acaba não contribuindo da melhor forma possível. Então é um treinamento joia. O preletor ele é um preletor acima da média, acima de todos que nós costumamos trazer aqui. Esse é um dos que está acima. A maioria dos irmãos já conhece. O valor é um valor acessível, R$60. Como será em março, dá para pagar 30 agora e 30 depois, ou passa no cartão e depois passa em 2 vezes no cartão, não tem problema também. O importante é você abraçar esse projeto que a gente está oferecendo especialmente para você. Virão pessoas de várias igrejas quadrangular e até de fora da quadrangular para participar conosco. Agora, é um projeto que nós desenvolvemos para atender você. Eu não gostaria que você ficasse de fora. Gostaria muito que você prestigiasse, que você participasse e fosse abençoado através dessa programação que nós estaremos oferecendo. Ok? Bom, vamos para a Bíblia. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Considero que os nossos sofrimentos dos tempos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus, fala conosco, nos ajuda, manifesta em nossa vida a unção do Teu Espírito, me dá a graça e sensibilidade, com a finalidade de eu ser, ó Deus, útil neste momento, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Peço a Tua bênção para falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, de manhã nós fizemos a reflexão nesse texto. E na minha opinião foram boas reflexões,
tanto às 8 da manhã quanto às 10h30. E eu propus para os irmãos pensar debaixo da seguinte ótica. O verso de número 19 fala: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vejam, os filhos de Deus, o texto fala, eles devem ser revelados. E revelar significa tirar o véu, mostrar o que está oculto. Revelar significa trazer à tona aquilo que não está sendo perceptível a outras pessoas. Então, quando fala sobre o revelar, e o texto fala disso, os filhos de Deus precisam ser revelados. Está falando a respeito de algo importante que nós muitas vezes não atentamos no dia a dia, que é aquela pessoa que ela é cristã, mas que ela é uma cristã meio 007. Ela é uma cristã meio escondida. E às vezes a pessoa ela usa termos dizendo assim: eu não gosto de me expor, eu não gosto que me notem, e assim por diante. E uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Porque uma coisa é você, dentro do que eu estou falando aqui, se exibir a ponto de querer se aparecer, se mostrar, chamar atenção. Uma coisa é a pessoa querer ser o centro da atenção. Uma coisa é a pessoa ela querer de maneira impositiva que vejam, que notem a presença dela em determinado lugar. Outra coisa é a pessoa ela ser notada, mesmo que no silêncio dela, ela ser percebida, ela ser notada por aquilo que ela, no dia a dia, ela vivencia, sendo notada, sendo percebida, apenas pelo seu testemunho. Apenas o testemunho dessa pessoa faz com que ela seja notada aos demais. O texto ele diz isso. Ele fala: a natureza criada, a natureza, entenda por natureza criada, tudo aquilo que nós vemos, mas não apenas no sentido de árvores, de plantas, de flores, de animais e assim por diante, de seres humanos. Tudo o que foi criado por Deus espera pela revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, aqueles que passaram pelas águas do batismo, aqueles que participam de Santa Ceia e se alimentam espiritualmente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É o que a Bíblia diz. João 1,12, por exemplo, fala: todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É o que a Bíblia ensina. Não é o que o Marcos acha, o que a denominação pensa. Não, é o que a Bíblia ensina. Agora, pensemos juntos. É fácil, quer dizer, eu acho importante você entender a minha fala como um todo. Às vezes a pessoa ela vence uma determinada enfermidade. Então a pessoa ela era uma pessoa enferma, ela foi curada, e tendo sido ela curada, ela fala, ela testemunha, ela comenta, e ela diz: Jesus me curou. Então ela está revelando que a cura na vida dela veio a partir da ação de Deus. É aquela pessoa quebrada financeiramente, e ela conhece Jesus, e ali ela começa a receber orientações da parte de Deus, e essas orientações contribuem para que essa pessoa comece a reverter determinadas situações
e ela acaba vencendo a dificuldade financeira. Aí ela testemunha dizendo: olha, antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era assim. Eu estava passando por determinada dificuldade dessa ordem, daquela ordem, entre elas financeira, mas hoje a minha história mudou. E graças a Deus por isso. Eu até comentei de manhã, falei do Tony, falei do Daniel, falei do João Paulo, da Roseli, que, entre outros, são pessoas que estão com a gente aqui no dia a dia. E pessoas que viviam numa situação de dificuldade financeira extrema. A Roseli, o Pedro, os filhos da Roseli, muito do que chegava na casa deles, chegava por causa deles passarem um tempo no lixão aqui da cidade, procurando coisa. O João conta, ele estava falando, na sexta-feira nós fomos comer um lanche juntos, estávamos eu, a Márcia, o João, a Érica e mais algumas pessoas juntas ali, e ele estava falando, o meu caderno eu tinha achado no lixão. Então eu fazia uso do caderno que eu peguei no lixão. O Tony, durante um tempo morou de favor, durante um tempo morou em uma comunidade, e Deus foi dando graça e a história dele foi mudada. O Daniel comentou conosco também a dificuldade extrema, a pobreza extrema que ele vivia. Quer dizer, então uma pessoa ela pode testemunhar que ela estava enferma, ela foi curada, estava em dificuldade financeira e teve a história transformada. A pessoa de repente pode testemunhar que ela vivia numa dificuldade conjugal e o casamento foi restaurado, porque Deus restaura casamentos. Dificuldade familiar, onde por diversos motivos a dificuldade estava estabelecida naquela família e a família foi transformada pelo poder de Deus. E aí a pessoa testemunhar publicamente: Jesus mudou a história da minha família. Você vê que comecei a construção da ideia dizendo: é fácil. Não que seja fácil, mas uma coisa é você testemunhar de algo que você está vivendo ali, de algo que você já venceu, que é algo que ficou para trás, de algo que você simplesmente agora conta como sendo uma vitória já conquistada e adquirida. E Deus espera que nós façamos isso. Deus espera que nós falemos daquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas a ideia da reflexão para essa noite, ela vai além disso daí, porque o texto, ele no verso de número 18, ele vai dizer assim, considero que os nossos sofrimentos atuais. Ou seja, uma coisa é você contar de algo que você viveu, mas que você venceu, e agora você pode dizer: eu conquistei essa vitória. A área é independente, aquilo que eu comecei a conversar com você, financeira, física, emocional, sentimental, conjugal, familiar, profissional, a área independe. Mas você pode dizer: eu venci essa determinada dificuldade. Outra coisa é você estar passando por uma dificuldade e passando por essa dificuldade, você dizer: eu estou, igual o irmão Lázaro cantava, né? Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Então ele estava passando pela prova, mas estava passando pela prova dando glória a Deus. É diferente, porque muitas vezes a pessoa, na hora da dificuldade que ela enfrenta, ela volta atrás, ela recua, ela abandona a fé em que ela estava vivendo, porque ela pensa assim, ou diz, ou ainda é incentivada a pensar: viu, você mudou de igreja, você mudou de religião, agora você é crente, mas olha a dificuldade que você está passando. E mesmo passando por essa dificuldade, você acha que vale a pena você ser crente ou continuar? Porque antes de você ser crente, você também passava por dificuldades. E aí muita gente acaba o quê? Voltando a velhas práticas que a Bíblia chega a tratar dizendo assim, o porco ele volta para a lama,
Aquele porco que havia sido limpo, lavado, agora ele volta para a lama. É o cão que novamente volta a se alimentar do próprio vômito. A Bíblia usa esse termo para aqueles que recuam, que retrocedem, que no momento adverso simplesmente abrem mão da vida que estão vivendo em Jesus para voltar atrás. Ah, não. Quando eu vendia a droga, eu pelo menos eu tinha isso, aquilo outro. Quando eu estava na bebida, quando eu estava em algum outro vício, pelo menos na minha vida eu estava vivendo um pouco, eu estava sendo feliz um pouco também. Ah, quando eu fazia isso, aquilo outro. E não são poucos os que recuam, não são poucos os que retrocedem, não são poucos os que negam a fé. No momento da dificuldade, verso 19 nos chama a um compromisso. A natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam ser revelados. Precisam se revelar, não é rebelar, é revelar. Os filhos de Deus precisam dizer: está difícil, não está fácil, mas eu estou aqui para dizer: existe um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que pode cuidar e que pode ajudar de você. Romanos, a carta aos Romanos foi escrita dentro de um contexto muito semelhante àquilo que nós conversamos há poucos dias, falando da carta aos Éfesos, aos Efésios. Época do Império Romano. O Império Romano, ele não era aberto ao cristianismo. O Império Romano, ele não gostava de cristão. Tanto que constrói um coliseu e ali constrói o coliseu para colocar cristãos para lutarem com os leões. Para animar o povo que amava e que idolatrava o imperador. Então essa era a característica do império lá atrás. O tempo da escrita da carta se dá debaixo de uma opressão. Além disso, haviam as perseguições de graça, apenas porque as pessoas se declaravam cristãs. Então você declara cristão, agora não gosto mais de você. Agora não quero mais saber de ser seu amigo. Aqui na minha casa você não entra mais. Enquanto você não era cristão ou cristã, você era bem-vindo aqui. A partir do momento que você é um cristão ou uma cristã, você já não é mais bem-vindo aqui. Isso aí acontecia lá atrás. Além disso, desse tipo de situação, ainda haviam as ideologias, os pensamentos que iam contrários à fé cristã. Muito pensamento, muita religião que ia na contramão daquilo que a cruz de Cristo nos ensina. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e assim me siga. Semelhante, tudo isso semelhante ao que vemos hoje. Um governo que não gosta de crente, admira crente que vota no governo que nós temos. Quer dizer, não admiro em nada, mas um governo que não gosta de crente. E o que pode fazer para atrapalhar, para dificultar, para interferir no cristianismo dentro do país, faz. Um tempo em que, se você se declarar cristão, você perde amigos, você perde até familiares, você de repente tem vizinhos que deixam de se relacionar com você somente pelo fato de você dizer: eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Um tempo onde tantos ensinamentos errados, equivocados em relação à fé cristã são ensinados. Um tempo em que a pessoa abre a Bíblia, essa pessoa ela simplesmente abre a Bíblia, abre uma transmissão ao vivo, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook ou alguma outra plataforma que permita a transmissão ao vivo. Ela abre a Bíblia e ali ao vivo ela capta 1, 2, 3, 10, 15, 20, não importa o número de pessoas falando aquilo que ela acha que ela deve falar em relação à fé. Muitas vezes sendo uma pessoa que fala sobre fé, mas que não tem um pastor, que não está debaixo de uma autoridade espiritual,
que não se submete a uma instrução, a uma orientação, a uma correção. Muitas vezes uma pessoa que simplesmente acha que deve de falar algo baseado naquilo que ela acha, o que ela entendeu, e assim ela segue a vida. E muitas pessoas vivem debaixo desse tipo de situação diária. As pressões vindas da parte do governo, as pressões vindas da parte de pessoas que nos cercam, as pressões vindas da parte das religiões que são ensinadas no dia a dia, muitas delas conflitando com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso, a proposta da reflexão, a proposta de nos levarmos a pensar que pode ser que alguém esteja aqui nesse momento passando por um momento difícil. Pode ser que alguém que está me ouvindo aqui dentro desse templo ou através da transmissão esteja enfrentando aquilo que nós chamamos de dia mau. Pode ser que alguém esteja passando por uma situação adversa. Pastor, o senhor está falando aí, o senhor não sabe da minha vida, porque eu não falei nada para o senhor, mas eu estou passando por um momento muito difícil. Estou passando por um momento difícil no casamento, um momento difícil financeiro, um momento difícil em relação à minha saúde. Eu estou passando por um momento difícil emocionalmente falando. Eu estou passando por um momento difícil, pastor. Pois então, essa palavra, ela é para te fortalecer, para que nesse momento difícil você consiga dizer a quantas pessoas for necessário, seja com palavras ou seja com atitudes, dizendo assim: eu estou passando por um momento difícil. Mas esse momento difícil, ele não está determinando quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e esse momento difícil, ele vai passar, e Deus, ele vai ser exaltado e glorificado na minha vida, mesmo nesse momento de adversidade. Essa é a proposta da nossa reflexão. E aí eu vou pontuar com você algumas situações, apenas a título de didática, apenas a título de facilitar na hora da sua reflexão aí da palavra da semana. Primeiro, em relação às aflições que qualquer um de nós passamos. Primeiro, as aflições, elas são temporárias. Elas têm dia, mês, ano e hora para começar. Mas elas têm também dia, mês, ano e hora para terminar. Nós precisamos lembrar disso daí. Segundo aos Coríntios 4,17. Gabriel. Segunda aos Coríntios 4,17. Vamos ler juntos aqui, ó. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, mais do que todos os sofrimentos. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Primeiro ponto para nós pensarmos, esse momento de aflição, esse momento, ele é passageiro. Esse momento, ele tem início, mas ele também terá fim. Diga amém e diga graças a Deus por isso. É importante nós sabermos que as dificuldades, elas são passageiras. É importante nós sabermos que Deus transforma as nossas dificuldades em algo maior na nossa vida, em algo melhor na nossa vida. Ele muda as situações. Temos tantos exemplos bíblicos para pensarmos sobre a história de pessoas que passaram dificuldades, mas acabaram no final das contas vencendo. Vou citar para você 2 exemplos muito clássicos da palavra de Deus. Primeiro, José. Quer mais dificuldade do que José passou? A dificuldade de José era algo assim extremamente pesado sobre a vida dele. Ele foi vendido pelos familiares. Os familiares de José trataram ele como um escravo. Ele vai parar lá no Egito. No Egito ele tem que trabalhar como escravo, ele acaba sendo promovido, ele é injustiçado, ele vai parar na prisão. No momento adverso, a Bíblia ensina para nós, José, por onde quer que ele passava, o Senhor era com ele.
O Senhor abençoava José, independente da situação e da circunstância que ele estava enfrentando. O tempo passou e de uma cisterna onde ele fora colocado no início, ele acaba finalizando a história dele como governador no Egito. Demorou um tempo, é verdade, mas a dificuldade passou. Olha para quem está pertinho de você, diga assim: olha, essa dificuldade, essa aflição, essa luta, essa prova, ela é passageira, ela vai ficar para trás e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Primeiro ponto para nós pensarmos. O segundo ponto para nós pensarmos em relação às aflições, porque a tendência é nós pensarmos durante a aflição que nós estamos sozinhos. A tendência, e isso é uma tendência, nós acreditarmos assim: ó, eu estou sozinho nessa. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Parece que ninguém tá conseguindo enxergar o que eu estou passando. Essa é uma tendência. E nós somos convidados a acreditar nisso, que nós estamos sozinhos. E quer que eu fale uma verdade para nós pensarmos? Em muitos momentos nós estamos sozinhos mesmos. Em muitos momentos nós vamos olhar para a nossa volta e pessoas que costumeiramente nós víamos à nossa volta não estarão à nossa volta. Em muitos momentos familiares que o tempo todo estavam perto de nós vamos procurar pelos nossos familiares e nós não vamos encontrar os nossos familiares. Em muitos momentos amigos, aqueles amigos que nós olhávamos, nós dizíamos: é meu amigo, é minha amiga, estamos fechados, e assim por diante. Em um determinado momento, nós vamos procurar, e essas pessoas, elas não estarão à nossa volta. Não se surpreenda se em algum momento, ou se até nesses dias, você olhar e estiver procurando à sua volta, e você não encontrar algum ser humano que possa estender a mão para você e dizer: eu estou aqui. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Não fique preocupado com isso. A Bíblia diz para nós, e esse é o segundo ponto para a nossa reflexão, que Deus está conosco em meio às aflições. É lógico, irmão, que eu estou usando de maneira exagerada, dizendo, às vezes acabamos ficando sem amigos, sem familiar, sem ninguém. É uma forma exagerada, porque via de regra sempre vai ter alguém perto de nós. Via de regra sempre vai ter alguém. Talvez a pessoa não vai pagar um X-Egg para nós, tá tudo bem. Talvez não vai pagar uma pizza portuguesa, ou uma pizza de frango com catupiry. Quem gosta de frango com catupiry aí? Deixa eu ver. O povo da pizza veio aí hoje? Veio aí, o Cleito veio hoje? Aleluia! Talvez a pessoa não vai te pagar uma parmegiana, né, Celso? Outro dia o Celso nós comemos uma parmegiana, ele falou: pastor, aquela parmegiana ela estava boa, hein? Nós precisamos comer uma parmegiana de novo, né, Celso? Às vezes pode acontecer da pessoa, ela estar junto conosco e nós não comermos junto um almoço, um jantar, um lanche, uma pizza, um pão, uma torrada com uma margarina, um cafezinho. Pode acontecer, não tem problema. Mas é certo que, via de regra, nós estamos com pessoas à nossa volta, independente de toda e qualquer situação. Deus está conosco o tempo todo. Isaías 41:10. Olha o que diz o texto. Isaías 41:10. Olha o texto. Por isso não, pois eu estou. Olha só. Pastor, eu vim para cá hoje, eu estava me sentindo o pior dos piores, a pior das piores. Eu estava achando que ninguém queria saber de mim, que ninguém estava mais se preocupando comigo, que ninguém estava me vendo. Eu vim para cá hoje pensando: puxa vida, que fase que eu estou nessa minha vida, nessas alturas do campeonato, viver essa dificuldade toda que eu estou vivendo. E Deus manda dizer para você: não temas, eu estou com você. Eu sou o seu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. É o texto, é a palavra do Deus que você ama e segue e serve. É a palavra do Deus que você se relaciona com Ele. É a palavra do Deus que você entregou a sua vida para Ele. É a palavra dele para você. Deus não nos abandona nos tempos difíceis. Pode acontecer das pessoas nos abandonarem, mas ainda que elas nos abandonem, Deus não nos abandona. Nas dificuldades, nos momentos adversos, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele segura na nossa mão, Ele nos carrega. Tem uma música antiga, esses modão sertanejo, eu não sei quem que, eu não lembro, já ouvi, mas não gravei essa informação. Quem que compôs, acho que Duduca e Dalvan, Pegadas na Areia. Vocês lembram? Só os jamais experientes vão lembrar. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Vai virar o bailão do Zé agora aqui. Não! Não vai virar bailão de ninguém. Mas é uma música que ela conta, ela tem uma letra, ela tem uma história. E ela mostra que um determinado rapaz, ele estava olhando e vendo num telão a vida dele. E ele via que nos momentos bons haviam 4 pegadas na areia. E aí, em determinados momentos, haviam apenas 2 pegadas. E ele identificou que as 2 pegadas eram nos momentos mais difíceis. E aí ele comenta, puxa vida, nos momentos bons, Deus estava comigo. Mas nos momentos difíceis, eu estava sozinho caminhando. E aí a letra ensina, não, no momento difícil, você via apenas 2 pegadas na areia, porque eu estava carregando você no meu colo. Deus não nos deixa em momento algum. Ele está conosco nos momentos bons, mas Ele está conosco nos momentos adversos, nos momentos difíceis. Fala para quem está pertinho de você e eu vou para o terceiro ponto. Deus está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Amém? O terceiro ponto vai falar da importância da perseverança. A importância de perseverar na fé. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Olha o que diz. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera quando? Na provação. É difícil, Júlia. Não é fácil, não. No momento ali da prova, no momento da dor, no momento do sofrimento, não é fácil. Não é algo tranquilo. Por isso, eu iniciei a conversa com você dizendo assim, uma coisa, na nossa introdução, nós pensamos juntos, uma coisa é quando você venceu uma crise financeira, uma coisa é quando você venceu uma situação adversa no casamento ou na família. Uma coisa é quando você venceu determinada dificuldade emocional ou sentimental. Uma coisa é quando você venceu algo e você está igual aquele rapaz que Jesus falou, levanta, pega a sua cama e anda. E aí você anda com a cama para baixo e para cima, dizendo assim, ó, essa cama aqui durante muito tempo, ela me carregou, mas agora quem carrega essa cama sou eu. Com outras palavras, durante algum tempo eu estive preso, enfermo, acamado. E essa cama, ela era a minha companheira diária. Hoje eu venci e hoje eu vou para baixo e para cima, eu vou para o lado, para frente e para trás, e essa cama não mais controla a minha vida. Agora, se eu quiser, eu levo ela junto, para cá, para lá, para colar. Com outras palavras, eu venci.
Aqui, o terceiro ponto nos convida a pensar nisso daí. É bem-aventurada a pessoa que suporta a tentação, que suporta a provação. Ela é muito feliz. Ela é muito feliz. Aquela pessoa que persevera na provação, na luta, na dificuldade, a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Sabe, tem muita gente que perde de receber grandes respostas porque para no meio do caminho. Tem muita gente que... eu podia fazer assim, uma série de apontamentos para facilitar a compreensão a respeito disso. Eu vou num dos exemplos mais básicos e clássicos de pessoas que param no meio do caminho. Você já viu pessoa que começa a fazer uma dieta, um regime? Aí a pessoa começa... Tem alguém que já começou alguma vez aqui e parou no meio do caminho? Deixa eu ver. Vamos ver quem tem coragem de levantar a mão aí. Só eu. Não. Você também, Grace? Eu não tinha visto você aí. Chegou, né? Quantas pessoas que param no meio do caminho por conta de estar fazendo uma dieta, um regime, alguma coisa parecida. Para uma vez, mas chega aquele dia. Ó, que palavra para você, hein? Agarra ela aí que ela é profética. Chega aquele dia que a pessoa vence. Ela vence aquele propósito que ela havia estabelecido. Aí quando ela vence, ela olha, ela chega onde ela queria chegar. Um bom exemplo para nós que esteve aqui no começo do ano é o Gonçalves. O Gonçalves que venceu 50 quilos com a força da vontade, a força impressionante de perseverar no meio da adversidade. E emagreceu 50 quilos. Sem cirurgia bariátrica, nem nada. Não estou aqui para dizer se isso é certo, se aquilo é errado, nada disso. Estou dizendo, alguém que começou, durante várias vezes parou, mas chegou um momento, a pessoa foi até o final e ela venceu. Não tem nada mais satisfatório do que isso. Alguém aqui já tentou entrar em algum curso, prestou, né, a vestibular ou algum tipo de prova preparatória para entrar em um determinado curso, e essa pessoa foi e durante algumas vezes foi reprovada, mas depois conseguiu alcançar? Teve alguém aqui? Eu vi a Luíse representa a classe das professoras. Quantas professoras que já tentaram entrar na prefeitura para dar aula, e está como professora municipal, né? E tenta uma vez e não dá certo, e tenta outra vez e não dá certo, e tenta outra, não dá certo, mas chega uma hora que tenta e dá certo. Eita, lá, vai cair uma grana boa lá, hein, Cleiton? Agora ela vai pagar um XS também. Aí que beleza. É aquela satisfação. Eu tentei, eu me esforcei, eu queria entrar em tal lugar. Uma vez, tentei duas, tentei três, não consegui. Agora eu consegui, agora eu estou feliz, agora eu estou satisfeito. Isso em várias áreas da nossa vida. Quem aqui foi tirar a habilitação? Na hora de habilitação, tomou bomba uma vez, tomou bomba duas vezes, tomou bomba 3 vezes. Alguém reprovou aqui na habilitação? Deixa eu ver. A Marcinha, quando ela reprovou, ela ligou para mim. Falou, ai, pastor, você não acredita. O que foi? Eu tomei bomba. Falei, e aí? Eu ia estranhar se você passasse na primeira. Falei ou não falei? Falei. Está tudo bem, está tudo normal. Aí ela continuou. Não fica preocupado, não. Segue tentando. E aí na próxima foi e passou. Não dá uma satisfação? A hora que você conclui o exame, aí recebe a informação, está aprovado. Aí você pega aquela credencial, não é credencial, aquela carteira de habilitação, aí você bota, você vai pagando de motorista para tudo, não sabe nem dirigir direito, a verdade é essa. Né? Para estacionar numa quadra tem que rodar 20 vezes para achar uma vaga, para conseguir estacionar. Mas agora está habilitado, aleluia. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. De em determinadas situações nós tentarmos uma vez, 2, 3 vezes, nós não conseguimos nessa, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Estou sofrendo, estou chorando, está difícil e assim por diante, mas a pessoa, ela não desiste. O terceiro ponto fala disso. O terceiro ponto fala da perseverança.
de você continuar confiante. E essa sua confiança vai te levar à vitória. Diga amém e diga graças a Deus. Quarto e último ponto. A glória de Deus, ela será revelada de maneira plena. Então, a nossa conversa ela está girando em torno de, mesmo nos momentos difíceis, nós continuarmos dizendo que nós temos um Deus e esse Deus, ele tem cuidado de nós em todos os detalhes. Ele não tem nos deixado sozinhos em momento algum, e nos momentos mais difíceis ele tem fortalecido a nossa fé. O quarto ponto vai falar disso. A glória de Deus, ela será revelada de maneira plena. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Olha o que esse texto diz. Olha, Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda... Quem vai enxugar? Ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, choro, dor. A antiga ordem já passou. Agora é um novo tempo. É uma nova história. É um novo momento. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Sabe? É você ter essa consciência, você ter esse entendimento que o sofrimento, ele pode existir, mas vai chegar uma hora que esse sofrimento ele vai deixar de existir. Aqui nós estamos sujeitos a momentos difíceis. Aqui nós estamos sujeitos a momentos adversos. Aqui nós estamos sujeitos a passar por tempos que são tempos conturbados. Mas vai chegar um momento em que na nossa vida tudo será alegria, será prazer, será satisfação eterna junto de Deus. Enquanto não chega esse tempo, nós estamos aqui. Talvez você está aqui passando por um momento difícil, passando por um momento de aflição. Talvez você esteja aqui, você está ouvindo a mensagem e você está pensando, puxa vida, eu estou passando por esse momento difícil, estou passando por esse momento adverso, o pastor está falando aí, é verdade mesmo, né? É verdade. Acredite, Deus está cuidando de você. Enquanto não chega a hora da nossa vitória eterna, nós vamos desfrutando de vitórias passageiras aqui nessa terra. É de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Dia após dia, Deus tem uma vitória para todos nós. Que Deus te ajude. E que agora, nesse momento, nesse tempo, nesses dias, você possa dizer com toda a sua força e com toda a sua convicção que Deus está cuidando de você. Qualquer pessoa disser para você, mas você vai na igreja, olha o que você está passando ainda. Você diga, igual o Jó falou, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor há de se levantar. Você não está sozinho, não envergonhe o nome do Senhor nesse momento adverso. Muito pelo contrário, aproveita desse momento para dizer com ainda mais força, você está recebendo de Deus toda a ajuda necessária. Bata a palma para o Senhor. Vamos ficar em pé? Glória a Deus, os músicos vêm nos ajudar. Quero orar com você. Quero orar sobre essa palavra. Quero declarar sobre a sua vida a tua bênção, a tua resposta, o teu milagre, o teu impossível, o teu sobrenatural.
Pastor, estou passando pela luta, estou passando pela prova, mas vou aguentar firme. Deus falou comigo nessa noite e eu vou seguir firme e forte, dando a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Deus tem algo para fazer na sua vida. Vamos cantar a canção que fala, tá chorando por quê? Pode ser assim? Depois segue a programação que você